Vamos iniciar o estudo de hoje, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de perguntar se alguém está precisando de Bíblia. Por favor, pode passar essa Bíblia lá atrás? Aqui mais uma. Pode passar mais uma ali atrás para aquele rapaz ali? Muito obrigado. Nós estamos estudando a Palavra de Deus dentro do seu contexto. Contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Nós temos visto que a Bíblia, ela tem que ser entendida como um todo e temos que examiná-la do começo ao fim para poder entendê-la. Então, nós começamos estudando a Palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E lá nós vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra para Deus é Elohim, que quer dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas somente um Deus. Nós vimos também que Deus ele é onipotente, onipresente. Nós vimos que Ele é perfeito, nós vimos que Ele é soberano, supremo. Nós vimos que Ele também é onisciente, sabedor de todas as coisas. O amor dele em entregar tudo, dar tudo aquilo que Ele criou para o ser humano. Nós vimos que Ele é Espírito, Criador, eterno. Nós vimos muitas características sobre Deus dentro do livro de Gênesis até agora. Nós vimos que Deus criou os céus e quem habitava no céu, criou os anjos, criou aquele anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, o qual se rebelou contra Deus, levando após si 1/3 dos anjos do céu. Nós vimos também que Deus, pela palavra do seu poder, criou em 6 dias tudo que existe na terra. Inclusive aquela camada de água ao redor da terra, que nós estudamos já, onde tinha água debaixo dos céus e água em cima dos céus ao redor da terra. Isso é importante por causa da próxima lição. Nós vamos saber por quê daqui a pouco. Na próxima lição, não hoje, na próxima lição nós vamos saber a resposta. Por que isso é importante? Nós vimos também que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então quando fala que criou o homem, diz que fez o corpo do pó da terra. Logo, a imagem do corpo, o corpo é a imagem da terra. Também nós vimos que Deus soprou no homem o fôlego de vida. A palavra para fôlego é ruach, que é a mesma palavra para espírito. Deus soprou dentro do homem o espírito. E nós vimos as 3 partes do homem. O homem é corpo, que é o nosso relacionamento com o mundo exterior. O que vimos, o que ouvimos, o que pegamos. Nós vimos que a alma é o nosso relacionamento conosco mesmo. É o que sentimos, o que pensamos, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos. E o espírito é a parte onde o ser humano se relaciona com Deus. É a parte onde o ser humano pode amar a Deus, conhecer a Deus e obedecer a Deus. Deus, quando cria a imagem de Deus, essa parte espiritual. O ser humano é o único que tem essa parte. Também nós vimos que Deus criou a mulher de uma costela do homem. E Deus os colocou em um lugar muito bonito, chamado Jardim do Éden, um lugar que Deus preparou para que Adão e Eva vivessem ali, onde tinha tudo que é espécie de frutas, verduras e legumes para eles comerem. Também naquele jardim existiam 2 árvores específicas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que a árvore da vida, se eles comessem aquele fruto, eles teriam vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem, o resultado seria a morte. E foi aqui onde nós paramos. Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 16 e 17. Nós vemos aqui Deus falando ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Vamos agora para o capítulo 3 de Gênesis e vamos ver se Adão e Eva, eles escolheram o que Deus disse, deram ouvidos a Deus, ou se eles
não deram ouvidos a Deus, rejeitaram aquilo que Deus avisou para eles. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A Bíblia nos fala de que a mulher começou a bater papo no jardim. Começou a bater papo com a própria serpente. Só que o que às vezes é estranho alguém pensar assim, mas se ela viu uma cobra, por que ela não saiu correndo logo? Por que ela não fugiu? Por que ela não pegou um pedaço de pau para matar a cobra? Mas lembra que quando Deus criou o mundo, criou o perfeito. A cobra não era um animal que assustava, não era um animal que chegava e mordia e podia matar com seu veneno. Lembra que não havia morte em espécie alguma, tanto que as pessoas se alimentavam de vegetais, de frutas, de legumes, de verduras. E aí, essa cobra começa a conversar com Eva. Nós vamos ver daqui a pouco quem estava por trás dessa cobra. Mas, por enquanto, vamos analisar o fato de que Eva estava conversando com uma cobra, com uma serpente. E a Bíblia nos fala que a serpente vira para Eva e diz assim: será que você não pode comer nada que tem aqui nesse jardim? Será que era isso que Deus tinha dito para eles? Não, Deus não disse isso. Será que a mulher sabia então direito o que Deus tinha falado ou não? Então vamos ver se ela sabia ou não. Versos 2 e 3. Alguém pode ler? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam que Eva sabia direitinho aquilo que Deus disse. Ela poderia comer qualquer fruta do jardim, ela sabia disso. E ela sabia também que ela não poderia comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa interessante passa a acontecer agora. Olha o versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente vira de repente para a mulher e fala assim: mas isso não é verdade. Se você comer dessa fruta, você não vai morrer. O que ela estava querendo dizer naquela hora? Que Deus era o quê? Deus mentiu para ela? Estava querendo dizer: olha, Deus falou isso, mas não acredita no que Deus falou, não. Se você comer, você não vai morrer. Agora a mulher tinha uma decisão para tomar. Ou ela escolhia o que Deus disse para ela: se você comer, você vai morrer. Ou ela escolhia o que a serpente estava dizendo para ela: se você comer, você não vai morrer. Aqui nós temos um cartaz que vai nos mostrando isso, a comparação. A voz de Deus, não coma. Já a voz de Satanás, que estava escondido ali na serpente, dizia: pode comer. Será que seria lógico a mulher escolher o quê? Quem que deu aquele belo jardim para ela morar? Deus. Quem que fez tudo aquilo e deu de presente para ela? Agora, o que aquela serpente fez de bom para Eva? Então não estava tão difícil de escolher, estava? Não. Agora vamos ver o que aconteceu. Versículo 5 vai mostrar para a gente quem que estava escondido ali, quem tinha coisas a ver com aquela serpente. Versículo 5, alguém pode ler? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam como é interessante o que essa serpente diz para Eva. Olha, se você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus. Quem é que queria ser igual a Deus? Lúcifer. Quem será que estava escondido lá na serpente falando aquilo, então? Lúcifer. Lúcifer se disfarça de muitas maneiras para tentar conseguir aquilo que ele quer. Vamos em Apocalipse, capítulo 12, que vai confirmar que essa antiga serpente aqui, que estava no Jardim do Éden, é Satanás, é o diabo.
capítulo 12, o versículo 9. Alguém pode ler? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui diz assim, que foi precipitada a antiga serpente. Vejam que interessante, Satanás, o diabo, a gente sabia. O dragão, por causa do poder destruidor, nós já estudamos. Agora a antiga serpente, por quê? A serpente foi um instrumento usado por Satanás para tentar Eva. Quem estava aqui tentando Eva não era uma cobra comum, era Satanás escondido tentando a Eva. Isso nos leva a tomarmos um certo cuidado. Porque muitas pessoas podem chegar e dizer coisas para a gente, mas às vezes quem está induzindo essas pessoas a falar é o próprio Satanás, o próprio Lúcifer. Muitas pessoas acreditam em animais, em visões do espaço, em recados sobrenaturais, às vezes, mas muitas vezes quem está por trás desses recados, por trás dessas coisas, é o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. E no decorrer do estudo que nós vamos olhando na Bíblia, ele vai estar por trás de muitas pessoas fazendo muitas coisas. Nós vimos na primeira lição que ele estava por trás do rei de Tiro, que ele estava por trás do rei da Babilônia para fazer aquelas coisas que eles estavam fazendo. E agora nós vemos que ele está por trás da serpente também fazendo as coisas que ele quer. Agora Eva tinha que tomar uma decisão. Ou escolhia o que Deus disse, ou escolhia o que Satanás havia dito. Versículo 6, vamos ver a decisão que ela tomou. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Alguém pode ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva teve uma escolha. Aí ela olhou para aquela fruta, aí ela pensou, deve ser gostoso. Temos uma pergunta ali, pode falar. Era literalmente uma fruta? Sim, era literalmente uma fruta. Muitas pessoas acham que aquilo não era uma fruta. Tem muitas religiões, inclusive, que ensinam que o pecado de Adão e Eva foi que eles tiveram um relacionamento mais íntimo de um casal, um relacionamento sexual. Foi feita uma pesquisa numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e de 40 pessoas entrevistadas, 38 achavam que o pecado de Adão e Eva foi que eles tiveram um relacionamento sexual. Só que no capítulo 1 de Gênesis, Deus disse para o homem e para a mulher, frutificai e multiplicai. Capítulo 1, verso 28. Então Deus deu isso para o casal, para dentro do casamento estar fazendo aquelas coisas mais íntimas de um casal. Outros acham, então, que isso daqui seria uma maçã. Muitas pessoas acham isso. Só que também não é maçã. Tinha toda espécie de frutas, mas existia uma árvore específica, com o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã, não é um relacionamento, é uma fruta literal que Deus deixou para deixar ao homem a oportunidade de escolher. Vamos continuar, então. Muitas pessoas, quando ouvem essa história, dizem assim, tá vendo? Se não fosse a Eva comer aquela fruta, não teria acontecido nada. Não estaria com esse problema no mundo. Só que a Bíblia deixa bem claro que a Eva foi, comeu, pegou e deu para o Adão, e o que o Adão fez? Comeu também. Errado do mesmo jeito. Versículo 7. Vamos começar a ver a consequência disso tudo. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz que na hora que eles comeram, os olhos deles foram abertos e perceberam que estavam nus. Mas Deus não tinha dito que se eles comessem, eles morreriam. Mas parece que eles estavam em pé ainda, não estavam? Isso nos leva a uma definição de morte. Morte quer dizer separação. Quando nós pegamos um galho de uma árvore, cortamos fora, você segura ele um pouco ali, ele ainda continua verde.
Passa um dia ou dois, ele ainda está um pouco verde. Aí devagar ele vai murchando até o ponto de ficar seco. Quando ele está bem seco, ele serve para quê? Para o fogo só. Mas, que hora que o galho morreu? Na hora que ele está sequinho ou na hora que ele foi cortado da árvore? Na hora que ele foi cortado da árvore. Porque a árvore é a fonte de vida do galho. O galho sozinho não pode voltar agora e se enxertar na árvore e se ligar novamente à árvore. Na hora que o homem comeu o fruto, o homem e a mulher, eles foram cortados de Deus. Era Deus a fonte de vida para eles. Era Deus quem lhes deu a vida. E naquela hora que eles comeram dessa fruta, essa parte espiritual também morreu. Porque é aqui que a gente consegue obedecer a Deus. Mas na hora que eles comeram, eles fizeram o quê? Desobedeceram a Deus. Então aquele espírito ficou morto. Vou colocar do lado para ficar bem mais ilustrado. Na hora que eles comeram, eles foram separados de Deus, desligados de Deus e também sofreram a morte espiritual. Alguém pode ler, por favor, o verso 7 novamente, porque tem alguns detalhes aqui importantes. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz que eles fizeram para si roupas de folhas para tentar cobrir a sua nudez, para tentar resolver, disfarçar o problema que eles tinham causado. Eles haviam comido a fruta, haviam desobedecido a Deus, e agora eles estavam com vergonha um do outro, então fizeram roupas de folhas. Então aí eles pegaram, a Eva fez lá uma roupa de folhas, com aquelas folhas bonitas de figueira, chegou para Adão e perguntou: o que você acha, Adão? Estou bonitinha com essa roupa? Ah, sim, você está linda, querida. Aí o Adão chega e dá uma desfilada com aquela roupa que ele fez. E agora, o que você acha? Eu estou bonito com essa roupa? Ah, tá tudo bem. Agora, será que isso resolveu o problema deles? Será que isso resolveu o problema deles terem sido desligados de Deus? Deles terem sofrido a morte espiritual? Vamos ver o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. De repente, Adão e Eva estavam lá, tudo bem. De repente, eles ouvem a voz de Deus. Não está dizendo que eles viram a Deus, mas eles perceberam que Deus se aproximava. Deus, ele está em todo lugar, nós sabemos disso, ele sabe todas as coisas. Só que a nível de comunhão com Adão e Eva, ele mostrava em voz audível a sua presença para estar em comunhão com eles, conversando com eles. Eles perceberam a voz de Deus. E aí, de repente, o que eles fazem? Correm e vão se esconder de Deus. Mas que interessante, agora eles estavam como? Com medo de Deus, com vergonha de Deus. Quem tem filho sabe, né? O pai chega em casa e o filho não correu para pular no colo, aprontou alguma coisa. Pode ter certeza que aprontou alguma coisa. Se está escondidinho, você não sabe o que foi, mas sabe que ele fez alguma coisa errada. E Adão e Eva fizeram a mesma coisa. Na hora que perceberam Deus chegando, correram e se esconderam de Deus. Existe outro detalhe aqui, que eles fizeram essa roupa de folhas para eles, não fizeram? Parecia que tinha resolvido o problema, não parecia? Só que ainda assim, eles se sentiam culpados. Ainda assim, eles tinham medo. Ainda assim, eles tinham vergonha. Versículo 9. Alguém pode ler, por favor. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? De repente, Deus pega e chama Adão e diz assim: Adão, onde estás? Parece que temos uma pergunta ali no fundo. Mas Deus não sabia onde eles estavam? Realmente, boa pergunta. Deus sabia onde eles estavam. Então por que será que Deus perguntou? É porque Deus queria ouvir da boca de Adão, da boca de Eva, que eles tinham errado e que eles precisavam de Deus. Deus queria da parte deles um reconhecimento. Queria que eles admitissem a sua culpa. Versículo 10. Vamos ver a resposta de Adão.
E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Olha só como é interessante a resposta de Adão. Ele disse, olha, eu tive medo, eu senti o Senhor vindo, eu fiquei com medo e me escondi. Uma coisa importante para a gente ver é que continuavam sentindo culpa, medo e vergonha de Deus por causa do que tinham feito. Mas o que eu acho interessante é assim, quando você ama uma pessoa, aí você vê aquela pessoa chegando, na época que você estava apaixonado, e estava noivo lá, via sua amada chegando, o que você fazia quando ela chegava? Corria e se esconder dela? Só se tivesse aprontado alguma coisa, né? Senão... Mas corria, todo alegre, faceiro, que nem diria um gaúcho, né? Correria e chegaria perto da pessoa, porque ama. Se você tem um amigo seu, numa esquina, e você está chegando perto, o que você faz? Vê ele ali na esquina e sai correndo? Não. Você vai cumprimentar, é seu amigo, você não vai estranhá-lo. Agora, Adão e Eva eram amigos de Deus. Na parte espiritual, conheciam a Deus, amavam a Deus, obedeciam a Deus. Mas agora, depois que comeram, eles já desobedeceram a Deus. Agora, depois que desobedeceram a Deus, que comeram aquela fruta, eles já estavam fugindo de Deus. Eles já estavam com medo de Deus, já estavam estranhando a Deus. Por quê? Porque essa parte espiritual estava morta. Não tinha mais aquele contato, não tinha mais aquela comunhão, não tinha mais aquela harmonia, porque foram separados da fonte de vida, que é Deus. Agora, eu tenho uma pergunta. Ele disse assim, ouvi tua voz no jardim e me escondi porque eu estava nu. Eu não sei se sou eu que preciso usar óculos, ou o Adão que estava faltando com um pouco de inteligência. Mas nessa figura aqui, eles estão sem roupa ou eles estão com roupa? Com roupa, né? Então, pelo menos óculos eu não estou precisando usar por enquanto. Então, por que será que o Adão falou que ele estava sem roupa, sendo que ele estava com roupa? Uma coisa interessante, né? Por quê? Naquela hora, Adão reconheceu uma coisa. Ele reconheceu que aquilo que ele tinha feito para tentar resolver o problema do pecado, aquelas roupas de folhas que foram feitas de acordo com o seu plano, era o plano de Adão. Era o jeito que Adão tentou dar para o problema que ele tinha causado, pelo fato de ter desobedecido a Deus. E naquela hora, ele estava reconhecendo que aquilo que ele fez não tinha resolvido nada. Aqui entra uma definição de uma palavra que creio que todos vocês já ouviram, chamada arrependimento ou arrepender-se. Quer dizer, mudança de pensamento ou atitude. Isso nós vamos precisar decorar e saber bem direitinho. Naquela hora, Adão se arrependeu, houve uma mudança de pensamento. Ele achava que as roupas de folhas resolveriam o problema do seu pecado, mas não resolveram. Então ele reconhece aquela hora, olha Deus, eu tentei resolver, mas eu não consegui. Eu estou culpado diante de ti. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aqui no verso 11, Deus fala assim, mas quem te disse que você estava nu? Será que você me desobedeceu, Adão? Deus sabia que ele tinha desobedecido. Só que Deus novamente queria ouvir da boca dele o reconhecimento de que ele estava errado, de que ele era culpado diante de Deus. Hoje, muitas pessoas estão tentando resolver o problema do pecado da mesma forma que Adão e Eva. Quando Adão e Eva fizeram aquelas folhas, era plano de quem? Deles ou de Deus? Deles. Quando Adão e Eva fizeram aquelas roupas, aquilo lá era a ideia deles. O plano deles. O esforço de quem? Deus que se esforçou para fazer aquelas roupas ou eles? Eles. Esforço deles. Hoje muitas pessoas querem resolver o problema do pecado da mesma forma. Eles fazem para si as suas roupas de folhas. Isso é uma comparação, claro. Eles acham que através do seu esforço, das coisas que eles fazem, eles vão conseguir chegar até Deus. Eles vão conseguir resolver o problema desse espírito que está morto, dessa morte espiritual,
vão conseguir resolver o problema da separação de Deus. Então alguns dizem assim, você tem que rezar bastante, você tem que cantar, tem que ir na igreja, aí vai resolver o problema. Outros dizem assim, eu não vou fumar, não vou beber, não vou fazer mal para ninguém, aí eu acho que Deus vai me aceitar. Outros dizem assim, eu sou bonzinho com as pessoas, se Deus achar que eu mereço, eu chego no céu. Mas tudo isso é plano de quem? É esforço de quem? Resolveu para Adão e Eva o plano humano, o esforço humano? Será que esses planos que os seres humanos têm feito através dos séculos, será que esses planos vão resolver? Uma pergunta para nós estarmos pensando. Bom, Deus pergunta então para Adão se alguém havia contado para ele. Deus pergunta para Adão, será que você fez o que eu falei para não fazer? Será que você comeu aquela fruta? Versículo 12. Adão foi um homem e assumiu o seu erro, não foi? Alguém pode ler? Então disse o homem, a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não! Ele virou para trás assim, ele era o homem da casa, começou a falar com Deus. Na hora de assumir a culpa, ele pegou a Eva, pôs na frente. Não, Deus, a culpa é dela. Foi ela, foi ela. Se o senhor não tivesse me dado uma esposa, eu não estaria agora nessa situação aqui. Aí Deus pergunta para Eva, versículo 13. Alguém pode ler o verso 13, por favor? Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí a Eva pega, e em vez de assumir sua culpa, pega a cobra pelo pescoço. Não, Deus, a culpa foi dela, ela que me enganou. Versículo 14, antes de ler o 14, chegou a vez da cobra, não chegou? Aí ela olhou para trás para pegar alguém pelo pescoço, mas não achou ninguém, sobrou para ela. Então vamos ler o verso 14 agora, alguém, por favor. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Deus agora começa a falar que a serpente, a cobra, ela ia ser maldita, ela ia rastejar pelo chão agora. Nós sabemos que a maior parte, quase todos os animais, eles andam sobre pernas, nem que sejam curtinhas, como tartarugas, como jacarés. Os répteis, de um modo geral, têm pernas. Agora a cobra não, ela arrasta a barriga no chão mesmo. Quando Deus criou, a Bíblia não especifica se ela tinha pernas ou o que fosse, se ela andava flutuando ou pulando no rabo, não especifica isso. Provavelmente porque a maior parte dos répteis tem pernas, seria pernas. Mas a partir de agora ia ter que rastejar a barriga no chão como parte da consequência de ter sido um instrumento usado por Satanás para estar enganando Eva. Depois Deus continua falando, primeiro deu a sentença, o castigo para a serpente, para a cobra. Agora ele vai dar um outro aviso, uma outra coisa que envolve tudo isso que aconteceu. É o verso 15. E aqui eu peço que os senhores prestem bastante atenção, porque esse verso é essencial para a gente entender a Bíblia. Então alguém pode ler, por favor, o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam só como é interessante. Deus diz que ia colocar uma inimizade entre quem? A mulher e a serpente. E disse que aí viria um descendente, haveria uma coisa entre o descendente da mulher. E olha só como é importante essa palavra descendente da mulher. Porque no original a palavra é semente da mulher. Não está falando sobre a descendência da mulher como um todo. De todos os descendentes que viessem da mulher. Está falando de um específico. E usa a palavra no original hebraico, usa a palavra para semente.
E todo mundo sabe que a mulher não tem semente, quem tem a semente é o homem. E isso num escrito hebraico era inadmissível colocar semente da mulher. Em outros lugares aparece a semente de Abraão, a semente falando sobre descendência com respeito ao homem. Mas com respeito à mulher, uma semente é o único caso. E o interessante é que fala também que essa semente da mulher, essa é a pessoa que viria e nasceria, então, sem o apoio, sem a ajuda, sem a participação de um homem. Uma mulher teria um filho sem a participação de um homem. E essa pessoa que viria sem a participação de um homem, ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Muitas pessoas têm ensinado que quem esmagou a cabeça da serpente foi a mulher. Mas prestem atenção no que a Bíblia diz. A semente da mulher é que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é a mulher. Vocês vão ver até desenhos feitos com uma mulher esmagando a cabeça da serpente. Um detalhe também que nós podemos perguntar é por que tinha que ser esmagar a cabeça da serpente? Se você quer matar uma cobra, você faz o quê? Dá uma paulada no rabo dela, é isso? Não, na cabeça. Eu, como sou meio medroso, eu dou primeiro no meio dela, porque aí quebra a espinha dela, ela não dá mais bote, aí depois eu dou na cabeça, para evitar de ela me pegar. Mas para matar tem que acertar a cabeça. Outra coisa que é interessante também é que antigamente, quando haviam guerras, o general ou o comandante vencedor pegava o perdedor, colocava no chão e colocava o seu pé sobre a cabeça do perdedor, para dizer, eu venci. O que isso quer dizer, então, dentro desse contexto, dentro dessa situação, onde o homem havia pecado e Deus está dando a sentença e o que tudo aquilo acarretaria? O homem reconheceu que, através do seu plano, ele não conseguiu resolver o problema do pecado. A serpente, a cobra, foi o instrumento que Satanás usou para introduzir na raça humana a semente do pecado, o veneno do pecado. Então, a serpente foi usada como um instrumento para que o pecado chegasse à raça humana. Logo, nessa figura, quando essa pessoa vier, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele vai vencer, ele vai resolver o problema do pecado, aquilo que o próprio homem não conseguiu fazer com o seu esforço. Deus está agora dando um plano. Já que o plano de Adão não funcionou, já que o esforço de Adão não funcionou, Deus agora está dando um outro plano, que ele vai mandar alguém, e esse alguém, que vai nascer sem a participação de um homem, sem um pai humano, esse alguém vai esmagar a cabeça da serpente, vai resolver o problema do pecado. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, primeiro Deus deu a participação da cobra, então Deus deu a sentença para a cobra. Vai rastejar. Depois, Deus pegou e deu uma promessa de que alguém resolveria o problema do pecado. Adão e Eva tentaram, não conseguiram. Deus viu o arrependimento da parte deles, eles disseram, isso não adiantou para nada. Agora Deus então faz uma promessa de que mandaria um salvador, um libertador, alguém que resolveria o problema do pecado. E aí agora Deus fala com a mulher. E aí fala que ela teria dores para dar à luz, que ela teria incômodos mensais em vez de com períodos maiores, que era o provável aqui, porque diz, multiplicarei a tua concepção, a possibilidade de ter filhos. E vai colocando tudo aquilo que a mulher sofreria de consequências por ter ouvido o que a cobra falou. Não só ouvido, mas acatado o que a cobra disse. Através, claro, Satanás que estava por trás dela. Versículos 17 até 19, agora vai contar o que Deus vai falar para o homem. Então alguém pode ler, por favor. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui, Deus está falando para o homem que agora a terra sofreria as consequências do próprio pecado do ser humano. Quando plantasse, não seria tão bom como antes. A terra agora produziria espinhos. Então vejam só, a origem dos espinhos está aqui no pecado do homem, na desobediência do homem. Não tinha espinhos. Agora produziria cardos ou abrolhos, depende a versão, que é um tipo de planta que tem no seu caule, nas suas folhas, espinhos bem pequenininhos, que espetam, entram assim na mão da gente, e aí fica aquela coceira, dói, inflama e tudo mais. Teria pragas na lavoura agora. Tudo isso como consequência do pecado. E uma coisa interessante também disse, porque do pó fostes formado, ao pó tornarás. Quando uma pessoa morre, ela vira pó. Deus estava dizendo ao homem, ao ser humano, que a partir de agora, ele teria morte física também. Ele já foi separado da fonte de vida que é Deus. Espiritualmente ele já está morto. E agora ele entrava num processo de morte que um dia ele voltaria a ser pó de novo. Na hora que ele comeu da fruta, ele foi automaticamente separado de Deus. Vamos pegar aqui a figura para mostrar. Ele foi separado de Deus, da fonte de vida. Agora ele ia começar a murchar até sofrer a morte física. Mas a separação ele sofreu no momento em que ele comeu da fruta. Alguém, por favor, agora, poderia ler o verso 20? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Adão coloca o nome na sua esposa de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Quer dizer que toda a raça humana partiu de Eva. Agora, muitos céticos, muitas pessoas que são contra a Bíblia também, eles dizem que não pode ser que toda a raça humana veio de uma pessoa só, de um casal só. Só que estudos científicos têm comprovado de que toda a raça humana descendeu de um só. Eles divergem quem seria esse primeiro entre eles, mas os cientistas afirmam que todos saíram de um só. Eu tenho uma reportagem que saiu numa revista conceituada aqui no Brasil até, dizendo que, analisando os genes de vários povos do mundo, só é racista quem é ignorante, porque todos provêm de um mesmo lugar. Ou seja, todos são meio parentes, né? Distantes, é claro, mas são meio parentes. Verso 21 agora. Algo muito interessante que acontece aqui nesse verso. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus diz que Deus pegou e fez roupas de pele para Adão e sua mulher. Para entender isso, a gente precisa saber que para fazer uma roupa de pele precisa ter o quê? Um animal. E para se fazer a roupa da pele daquele animal precisa ter o quê? Morte. Tem que matar o animal, tirar a pele, fazer a roupa para a pessoa vestir, não é isso? Só que existe mais um detalhe. A Bíblia diz que Deus fez as roupas e Deus mesmo vestiu em Adão e Eva. Isso é para mostrar que foi plano de Deus, esforço de Deus, maneira de Deus. Mas o que será que Deus estava querendo mostrar com isso? Uma das coisas que nós podemos ver que Deus estava mostrando é que quem que pecou aqui? Quem que errou? O animalzinho ou Adão e Eva? Adão e Eva. Mas quem que é que pagou o pato? O animal aqui. O animal foi um substituto. Aquele animal teve que morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Agora, isso foi muito forte para Adão e Eva. Não havia morte em espécie alguma. Imagina só eles vendo aquele animal sendo morto por culpa deles.
E Deus fez essa roupa de pele para mostrar para Adão e para Eva que precisa ter a morte do inocente no lugar do culpado. Precisa um inocente morrer para resolver o problema do culpado. Deus havia feito uma promessa de que mandaria alguém para resolver o problema do pecado. Porque Adão e Eva creram nessa promessa, Deus pegou e matou um animal para simbolizar o que aconteceria para essa pessoa resolver o problema da separação de Deus. O substituto, alguém para resolver o problema dos culpados. Plano de quem? Deus. De Deus. Esforço de quem? Deus. Obra de quem? Deus. Em contraste com aquela que Adão e Eva fizeram, qual que resolveu? O plano de Deus ou o plano de Adão e Eva? Deus. O esforço de Deus ou o esforço de Adão e Eva? Deus. Essa é a forma que Deus usa para nos mostrar que nós precisamos do plano de Deus, do esforço de Deus, para resolver o problema no nosso lugar. Alguém pode ler versos 22 até 24? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vejam como é interessante. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos dizem que aí Deus pegou e colocou Adão e Eva para fora daquele jardim, para que eles não comessem da árvore da vida. Mas por que isso? Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre no pecado. Deus mostra aqui a sua santidade, mostra aqui a sua justiça, mostra aqui o seu amor. Deus, quando mostra os seus atributos ou as suas características, faz com que eles se encaixem perfeitamente. A sua santidade, por quê? Deus é santo, totalmente separado de tudo que é errado. A sua justiça, porque o homem e a mulher pecaram, então sofreram as consequências do seu erro e foram expulsos do jardim. Mas também o seu amor, pelo fato de Deus não deixá-los comer daquela árvore da vida, para que eles não vivessem para sempre no pecado. Isso mostra amor dele também. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no capítulo 4, versículos 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Diz que, a palavra de Deus diz que Adão conheceu a Eva. Não quer dizer que ele veio e disse: muito prazer, eu sou Adão. Eles já se conheciam antes. Quer dizer que eles tiveram um relacionamento mais íntimo de um casal. Aquilo que Deus havia dito, frutificai, multiplicai-vos. Eles tiveram esse relacionamento mais íntimo. E aí, desse relacionamento, saiu um filho, que é Caim. Depois, tiveram outro relacionamento mais íntimo, saiu Abel. Então, esses dois filhos de Adão e Eva, a palavra de Deus nos conta muitas coisas que aconteceram na vida deles. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o que aconteceu com eles. Será que eles nasceram ligados a Deus ou separados de Deus? Será que eles nasceram espiritualmente mortos ou espiritualmente vivos? O que será que aconteceu com eles? Com quem que eles casaram? E também nós vamos ver o que aconteceu com aquela camada de água que estava ao redor da terra. Então não percam o próximo estudo.